Eu nunca imaginei que minha vida começaria a desmoronar numa tranquila manhã de quinta-feira, daquelas em que o sol atravessa suavemente as cortinas e você espera nada além do conforto da rotina. Mas foi justamente naquela manhã que tudo que eu acreditava sobre família, lealdade e casamento se quebrou, para depois se reorganizar em algo muito mais forte do que eu jamais pensei ser capaz de me tornar. Se você já confiou tão profundamente em alguém ao ponto de a traição dessa pessoa doer como um golpe físico, você vai entender o que estou prestes a contar. E se nunca passou por isso, então espero que minha história lembre você de uma verdade. A força muitas vezes nasce exatamente dos lugares que foram feitos para nos destruir. Antes de continuar, quero dizer algo para você que está ouvindo. Se você gosta de histórias reais, histórias de fé, coração partido, sobrevivência e do tipo de vingança que não nasce da raiva, mas da justiça, então você está no lugar certo. Espero que fique comigo até o fim. E se quiser mais histórias como esta, sinta-se à vontade para se inscrever. Que seus próximos dias sejam leves e suas noites tranquilas, algo que eu mesma pedi em oração durante os momentos mais escuros dessa jornada. Meu nome é *Marlene Vos, tenho * 35 anos e sou de uma cidade pequena, porém linda, nos arredores de *Utrecht na Holanda. Sempre fui uma mulher silenciosa, estável, reflexiva, do tipo que percebe pequenos detalhes. Nunca imaginei que minha vida se tornaria algo digno de ser contado a desconhecidos na internet. Mas às vezes a vida nos empurra para papéis que não escolhemos. Às vezes, a tempestade encontra você mesmo quando você passa a vida inteira tentando evitar o trovão. Eu era casada com meu marido, *Hendrik*, há 11 anos. Não eram anos perfeitos, mas eram anos honestos, ou pelo menos era o que eu acreditava. Construímos uma vida simples. Não éramos ricos, mas tínhamos conforto. Discutíamos às vezes, mas nada além do normal. Eu achava que éramos estáveis, seguros, previsíveis nos jeitos bons. Mas tempestades nem sempre fazem barulho antes de chegar. Foi minha prima *Liane* quem colocou tudo em movimento. Ela era quase 10 anos mais nova do que eu, intensa do seu próprio jeito, linda, espontânea, o tipo de mulher que atrai atenção sem esforço. Sempre fora um pouco imprudente, mas eu a amava. Ajudei-a em seus términos, em suas dificuldades financeiras, até deixei que morasse conosco quando não tinha para onde ir. Família é família. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Naquela manhã de quinta-feira, enquanto eu preparava o café, ouvi meu celular vibrar uma vez, depois outra e outra. Tantas notificações que pensei que talvez algo terrível tivesse acontecido. Uma emergência na família, talvez. Minhas mãos tremiam antes mesmo de pegar o telefone, e eu queria poder dizer que não sabia o motivo. Mas havia uma sensação estranha no meu estômago, um aperto que eu ainda não conseguia nomear. Quando desbloqueei o telefone, vi primeiro a mensagem. Apenas uma frase de Liane. *Você deveria ver o que o seu marido perfeito anda fazendo. Achei que você merecia saber. E logo abaixo. 48 fotos. Enviadas uma após a outra. Lembro-me do mundo ficando embaçado. Lembro-me de sentir como se eu tivesse saído completamente do meu corpo, observando a mim mesma de longe. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Não sei quanto tempo fiquei parada, encarando a tela, antes de finalmente abrir a primeira foto. Era Hendrik. E era Liane. Juntos. De maneiras que nenhuma mulher casada deveria jamais precisar ver. Algumas fotos eram recentes. Outras de meses atrás. Todas íntimas demais. Meu fôlego travou. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. Senti-me humilhada, traída e ao mesmo tempo estranhamente vazia. Como se minha alma tivesse saído de mim, porque não conseguia suportar o peso do que meus olhos estavam vendo. Mas sabe o que mais doeu? Não foi a traição. Nem sequer as imagens. Foi a satisfação na mensagem de Liane. Ela esperava que eu desmoronasse. Que eu quebrasse, chorasse, implorasse, caísse de joelhos. Ela queria ver o exato momento em que meu coração se partisse. Porque para ela, aquilo não era apenas vingança. Era vitória. E esse pensamento, o de que ela estava saboreando minha dor, cortou mais fundo do que qualquer traição. Por um longo momento, eu simplesmente fiquei ali, com o frio do piso pressionando meus pés descalços e o silêncio da casa se tornando sufocante. Hendrik não estava em casa, tinha saído cedo para o trabalho. Ou pelo menos foi o que ele disse. Minha mente começou a correr. Quantas desculpas! Quantas mentiras! Quantas vezes eu pensei que ele estava cansado, estressado, distante. Estaria ele com ela? Pensando nela até quando me abraçava?
Há quanto tempo eu vivi essa ilusão de casamento enquanto eles riam pelas minhas costas? Mas então, algo inesperado aconteceu. Eu não chorei, nem uma lágrima. Em vez disso, algo dentro de mim endureceu, não de um jeito cruel, mas de um jeito firme, sólido, como o momento em que uma árvore finca suas raízes mais profundamente na terra durante a tempestade. Eu respirei fundo, depois de novo, e então fiz algo que nunca pensei ser capaz. Eu sorri. Um sorriso pequeno, doloroso, sim, mas real. Porque naquele momento eu percebi algo. Liane achou que tinha me destruído, mas ela não me conhecia. E Hendrik, ele também já não me conhecia. Eu sussurrei para mim mesma. Asterisco, se eles esperam que eu desabe, que esperem. Porque eu não vou. Asterisco. Não agora. Nem nunca. Porque se há uma coisa que a vida me ensinou é esta. Asterisco, as pessoas que tentam te quebrar sempre subestimam a força que você levou uma vida inteira para construir. Asterisco. E então eu decidi ali mesmo, na minha cozinha silenciosa, que não reagiria com raiva. Não gritaria, não confrontaria imediatamente, não lhes daria o prazer de me ver em pedaços. Em vez disso, eu faria algo muito mais poderoso. Algo que eles jamais esperariam. Mas para entender por que escolhi o caminho que escolhi, você precisa saber o que aconteceu depois. O momento em que percebi que essa traição era parte de algo muito maior do que eu imaginava. Às vezes, uma história não se rompe onde você espera. Às vezes, a verdadeira fratura vem depois no silêncio, quando você fica sozinha com a verdade e com a pergunta que todo coração traído sussurra para si mesmo. E agora? Se você ainda está comigo, respire fundo, porque é aqui que a próxima parte da minha história realmente começa a mudar. E se você acabou de chegar, espero que fique, porque o caminho à frente está cheio de sombras, revelações e um tipo de justiça que eu jamais imaginei ter coragem de buscar. Fiquei ali na cozinha muito depois da última foto carregar. A chaleira ainda zumbia suavemente no fogão, intocada, esquecida. O pão que eu estava cortando permanecia torto no balcão, migalhas espalhadas como pequenos fragmentos da vida que eu achava que tinha. A casa parecia diferente agora, mais fria, oca, cada objeto familiar carregando um peso que nunca teve antes. Mas por baixo de todo aquele vazio, algo novo crescia dentro de mim. Não era raiva. Não era tristeza. Era clareza. Pela primeira vez em muito tempo, eu vi as coisas como realmente eram, não como eu queria que fossem. Coloquei o telefone sobre a mesa com cuidado, quase delicadamente demais, como se o aparelho pudesse se despedaçar sob o peso da verdade que carregava. E foi então que outra notificação apareceu. Uma mensagem de Hendrik. Te amo. Até mais tarde. Fiquei olhando para aquelas palavras por vários segundos, meu maxilar se apertando levemente. Te amo. A maneira como ele usava isso tão casualmente, como jogava a palavra em frases como se fosse apenas um preenchimento. Mas agora eu me perguntava, há quanto tempo aquilo estava vazio? Há quanto tempo ele digitava essas palavras por hábito, enquanto dava o coração, o tempo, a devoção, para outra pessoa? Para ela. Eu não respondi. Não naquele momento. Em vez disso, comecei a caminhar devagar pela casa, nossa casa. Cada passo parecia mais pesado. As paredes do corredor exibiam fotos de viagens, aniversários, comemorações. Momentos em que sorríamos, inclinados um para o outro, acreditando que estávamos construindo algo sólido e verdadeiro. Parei diante de uma foto em particular, tirada no nosso 5º aniversário. Hendrik tinha o braço ao redor da minha cintura, me puxando para perto, beijando minha têmpora. Eu lembrava da sensação quente daquele dia. Lembrava de acreditar que ele me amava mais do que tudo. Mas a memória é traiçoeira. É suave e frágil, facilmente reescrita pela verdade. Estendi a mão e toquei o porta-retrato. Por um segundo, senti um ardor no peito, uma pequena fissura no escudo que eu estava construindo. Mas não deixei aquilo me quebrar. Em vez disso, sussurrei para mim mesma. Você não vai desmoronar. Não agora. Então virei as costas e fui embora. Naquela manhã, eu não liguei para Hendrik. Não liguei para Liane. Não liguei para ninguém. Sentei-me à mesa de jantar com um caderno, que eu normalmente usava para listas de compras, e comecei a escrever tudo. Não as fotos. Não o sofrimento. Mas outra coisa. Perguntas. Quando o caso começou? Com que frequência eles se encontravam? Por que Liane decidiu me enviar as fotos agora? O que ela queria com isso? O que ele queria? O que eu queria? A princípio minha caligrafia estava trêmula e irregular, mas os minutos passaram, as letras se firmaram, as perguntas ficaram mais afiadas. E logo percebi algo importante, aquilo não era apenas um caso. Não era apenas traição. Parecia orquestrado, planejado, intencional.
Liane era impulsiva, sim, mas nunca fazia nada sem motivo. E enviar 48 fotos, não uma não algumas, mas 48, parecia quase uma mensagem, uma declaração, um manifesto. Mas por quê? Eu precisava de respostas. E só havia uma maneira de consegui-las sem alertar Hendrik ou Liane de que eu sabia de tudo. Eu decidi observar, não confrontar, não acusar, apenas observar. Limpei a cozinha em silêncio, quase mecanicamente. Fiz chá, embora mal tenha provado, e sentei perto da janela que dava para a rua. O mundo lá fora parecia igual, vizinhos passeando com cachorros, crianças de bicicleta, o céu azul e aberto. Mas dentro de mim, tudo tinha mudado. As horas passaram. Eu quase não me movi, mas minha mente estava em velocidade total. E então algo inesperado aconteceu. Por volta do meio-dia, ouvi uma porta de carro batendo lá fora. Quando olhei pela janela, vi uma figura familiar subindo a calçada em direção à minha porta. Liane. Meu estômago se contraiu. O que ela estava fazendo ali? Por que vir justamente hoje, depois de enviar aquelas fotos? Ela esperava me ver devastada, destruída, implorando por explicações? Afastando-me da janela, fui para a sala e me posicionei num ponto onde eu podia ver sem ser vista. Um segundo depois, ouvi a batida na porta. 3 toques firmes, confiantes demais, quase alegres. Eu não respondi. Ela bateu de novo, mais forte. Marlene, você está em casa? A voz leve, cantada, como se estivesse cumprimentando uma amiga, não a prima que ela tinha acabado de apunhalar pelas costas. Fiquei em silêncio. Meu coração batia firme, mas minha mente estava nítida. Depois de 1 minuto, ela tentou a maçaneta. Trancada. Ela suspirou exageradamente, como sempre fazia quando algo não saía como queria. E então ouvi seu resmungo, baixo, irritado, mas claro. Ela provavelmente já está chorando por aí. O canto da minha boca subiu. Ela não me conhecia. Depois de mais algumas batidas, Liane finalmente foi embora. Mas ela não apenas foi, ela saiu sorrindo. Eu vi pela janela. Um sorriso torto, satisfeito, como quem acredita que venceu. Que destruiu meu mundo. E aquele sorriso me disse tudo. Liane não enviou as fotos por culpa. Nem por arrependimento. Ela enviou porque queria poder. Queria me ver cair. Mas eu não cairia. Não agora. Nem nunca. Quando o carro dela virou a esquina, senti uma mudança dentro de mim, não pequena, mas profunda, como um terremoto silencioso. Aquilo não era mais apenas sobre traição. Era sobre recuperar minha dignidade. Sobre mostrar para ambos que eu não era a mulher frágil que imaginavam. Levantei-me, fechei o caderno e o coloquei sobre a mesa com determinação. Se Liane queria uma reação, teria que esperar. Se Hendrik queria continuar mentindo, que continuasse. Porque a partir daquele momento, eu não estava mais jogando o jogo deles. Eu estava criando o meu. E o próximo passo desse plano, aquele que eu jamais imaginei tomar, começaria com uma decisão que mudaria tudo. Uma decisão que forçaria a verdade a vir à tona de um jeito que nenhum dos dois poderia escapar. Uma decisão que forçaria a verdade a vir à tona de um jeito do qual nenhum dos dois poderia fugir. Esse pensamento ficou comigo muito depois de o sol se esconder atrás dos telhados da nossa rua. A casa escureceu, as sombras se alongaram pelo chão, e ainda assim eu me sentia mais desperta do que em anos. A traição tem uma forma peculiar de aguçar os sentidos, fazendo cada som, cada respiração, cada minuto passar com um peso diferente. E naquela noite, sentada sozinha na sala, eu sabia exatamente o que precisava fazer. Durante anos, carreguei os fardos dos outros, o estresse do Hendrik, o caos da Liane, as expectativas de todos. Mas agora, pela primeira vez, eu sentia uma firmeza estranha e libertadora dentro de mim. Eu não estava planejando vingança por raiva. Nem queria machucá-los. Eu planejava levantar um espelho e mostrar a eles, de forma clara e inegável, quem tinham se tornado. E a oportunidade perfeita chegou mais rápido do que eu esperava. Por volta das 7 da noite, ouvi o som familiar da chave do Hendrik girando na porta. Era um som que eu tinha ouvido milhares de vezes, um símbolo de casa, de rotina. Mas agora, esse som parecia oco. Seus passos entraram no corredor, leves e despreocupados, e então ouvi sua voz. Marlene? Cheguei. Não respondi de imediato. Eu queria que ele sentisse a quietude da casa. Queria que percebesse a mudança, mesmo sem entendê-la ainda. Depois de um momento, ele entrou na sala, afrouxando a gravata, com aquele ar cansado de sempre depois do trabalho. E quando me viu ali sentada, ele sorriu. Não era o sorriso de um homem escondendo culpa. Era o sorriso de alguém que achava que tudo estava normal. Ele se inclinou para beijar minha testa, mas virei levemente o rosto, e seus lábios tocaram o vazio. Ele congelou, confuso. Está tudo bem? Perguntou.
Olhei para ele sem raiva, sem acusação, mas com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Hendrik, eu disse baixinho, precisamos conversar. Seu rosto tensionou. Lentamente ele sentou à minha frente, os olhos procurando os meus. Eu vi as perguntas surgindo, a ansiedade começando a subir, mas não deixei que ele falasse. Peguei meu telefone. Abri a galeria de fotos. Virei a tela para ele. Por um momento ele não reagiu. Seus olhos mal se moveram. Mas então o reconhecimento o atingiu, e toda a sua expressão desmoronou, choque primeiro, depois medo, e então algo parecido com vergonha. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Eu sei de tudo, eu disse calmamente. Ele engoliu seco. Marlene, isso não é a escuta, eu posso explicar, mas ergui a mão com suavidade. Eu não quero desculpas. E não preciso de explicações. Não agora. Ele olhou para as próprias mãos que tremiam um pouco. Por favor, só me deixa falar. Foi um erro, eu juro, não foi. Balancei a cabeça. Se fosse um erro, não teria acontecido de novo e de novo. E você não teria mentido para mim por meses. O silêncio se instalou entre nós, espesso e sufocante. Os olhos de Hendrik se encheram de lágrimas, não dramáticas, não escandalosas, mas devastadoras em sua quietude. Talvez antes isso tivesse me partido. Mas agora, observando-o, eu senti apenas uma distância triste, como se olhasse para um estranho. Por que ela? Perguntei suavemente. Minha própria prima. Ele hesitou, depois sussurrou, eu não sei. Fui idiota. Ela ficava aparecendo. Ela me fazia sentir. Ele parou de repente, percebendo que estava cavando a própria cova. Fazia você sentir o quê? Perguntei. Desejado? Especial? Ele fechou os olhos, envergonhado. E foi nesse momento que percebi algo importante. Liane não era a única que buscava poder. Hendrik também procurava algo, atenção, validação, ego. Nada daquilo tinha a ver com amor. Recostei na cadeira, soltando o ar devagar. Não estou aqui para discutir, eu disse. Não estou aqui para gritar, jogar coisas ou exigir respostas. Estou aqui porque você merece saber o que eu sei. E então contei algo que ele não esperava. A Liane veio aqui hoje. Os olhos dele se arregalaram. O quê? Por quê? Para ver se eu tinha desmoronado. Para medir a vitória dela. O horror no rosto dele era inconfundível. Marlene, me desculpa. Mas desculpas parecem pequenas quando a confiança foi quebrada. Levantei devagar, fui até a cozinha e voltei com o caderno que eu tinha preenchido naquela manhã. Coloquei-o na frente dele com cuidado. Isso, eu disse, é tudo o que preciso para entender. Tudo o que preciso para decidir o que vem depois. Ele abriu o caderno, folheando as páginas, as mãos tremendo ainda mais. Eu observei ler as perguntas, sobre ele, sobre ela, sobre mim. As perguntas que ele não queria responder, mas não podia ignorar. Você vai me deixar? Ele sussurrou, quase inaudível. E a verdade era, eu não sabia. Ainda não. O que eu sabia era isto, eu precisava de espaço. Precisava de clareza. Precisava reconstruir as partes de mim que foram se desgastando silenciosamente por anos. Eu não vou tomar nenhuma decisão hoje, eu disse. Nem por raiva, nem por dor. Mas vou tirar um tempo para mim. E preciso que você respeite isso. Ele assentiu devagar, as lágrimas escorrendo. Subi as escadas, arrumei uma pequena bolsa e antes de sair, parei na porta. Hendrik estava na sala, segurando o caderno contra o peito como se fosse a última parte de mim que ele poderia tocar. Ao sair, o ar fresco da noite me envolveu, não gelado, mas revigorante. Vivo. Caminhei até o carro com passos firmes e certos, sentindo algo que não sentia há muito, muito tempo. Liberdade. Não aquela liberdade barulhenta. Não a dramática. Mas a liberdade silenciosa, constante, que enche os pulmões e sussurra. Você é mais forte do que aquilo que tentou te quebrar. Eu não sabia o que o futuro traria, perdão, separação ou algo no meio disso. Mas pela primeira vez eu não tinha medo. Essa era minha história agora. Minha vida. Minha escolha. E enquanto eu dirigia para longe, percebi algo lindo. Às vezes, a maior vingança não é destruir quem te machucou. Às vezes, a maior vingança é escolher a si mesma. Se você ouviu até aqui, obrigada. De verdade. E se quiser ouvir mais histórias como a minha, histórias de força, verdade e reencontro consigo mesma, sinta-se à vontade para se inscrever. Seu apoio significa mais do que você imagina.